E aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto HQs, e aqui a gente fala de colecionismo, histórias em quadrinhos, coleções, vida de colecionadores, confusões, tretas e muitas outras coisas más dentro do universo das histórias em quadrinhos. E não só histórias em quadrinhos, mas mangás, porque eu também coleciono Demon Slayer. Eu tenho até essa caixona aqui, eu vou fazer um vídeo para vocês qualquer dia da minha coleção de Demon Slayer. E nesse vídeo aqui eu quero falar exatamente sobre isso, Demon Slayer e o cinema, o filme que está passando aí, que estourou todos os recordes, explodiu todos os recordes, e algumas curiosidades que mexeram com o meu coraçãozinho, já que eu comecei a ler mangá agora e assistir os animes agora, porque eu assistia lá atrás, na época do Cavaleiro do Zodíaco, na época do Shurato, na época do Yu Yu Hakusho, na época da... meu nome? Sakura Card Captors, a gente assistiu do Pokémon também, Digimon, essas coisas que a gente assistia antigamente. Só que agora, Demon Slayer trouxe essa versão mais sofisticada, tanto do anime em relação à arte, como em relação à história. Eu me apaixonei pela ideia do Demon Slayer em relação a eles lutarem contra os Oni, né, que são os caçadores de Oni, contra os Oni. Os Oni são os demônios lá do inferno, que são tudo lacaia do Muzan. Só que eu quero falar com vocês sobre essa loucura que foi o Akaza. O Akaza é um personagem que apareceu lá atrás no Ring Train, né, que é aquele primeiro filme que aconteceu do Demon Slayer, quando o Rengoku, que pra mim é o Hashira mais legal até agora, infelizmente papocou, foi de vaso pra cima pelas mãos do Akaza. E o Akaza ficou sendo o personagem mais odiado do Demon Slayer, o demônio mais odiado do Demon Slayer, que todo mundo ficou puto com ele porque ele matou o Rengoku, que na visão de muita gente foi o Hashira mais massa que apareceu em relação lá ao Hashira das Chamas, a história do pai dele lá, da mãe dele ter morrido, do pai dele ter ficado alcoólatra, da dedicação que o Rengoku teve para com o irmão, de dizer que eles vão vencer e tal. E o Akaza foi lá e matou o cara, e todo mundo ficou com ódio do Akaza. Só que eu vou falar com vocês aqui sobre o Akaza. Cara, não é sobre trazer um personagem das histórias em quadrinhos, ou dos mangás, ou dos animes, para a nossa realidade. Foi escrito dessa forma, foi feito dessa forma. Então, a autora do Demon Slayer, ela foi muito feliz quando ela transformou o Akaza em um personagem odiado, para agora, no filme do Castelo Infinito. Inclusive, eu descobri que no filme Castelo Infinito, o nome é Demon Slayer, o arco do Castelo Infinito, a volta do Akaza. Porque o Akaza é o personagem principal desse primeiro filme da trilogia, que encerra, né, o arco de Demon Slayer nos cinemas. E o Akaza foi apresentado nesse filme, porque ele aparece para lutar com o Tanjiro, né? E o Tanjiro é o cara que jogou a espada, enfiou a espada no peito, nas costas do Akaza, lá no Ring Train, lá quando ele mata o Rengoku. E aí o Akaza prometeu, né? Ele fez uma jura de matar o Tanjiro. E o Tanjiro vai lutar com ele junto com o Gil, né? Que é o Hashira da água. Só que a autora fez algo que explodiu as mentes. Porque todo mundo foi pro cinema com ódio do Akaza, sabendo que o Tanjiro ia dar um pau nele, ia matar ele, porque a gente precisava de que alguém vingasse o Rengoku por nós, em relação ao anime. Não é trazendo para nossa realidade, não. O pessoal é muito fresco também, cheio de frescura. Que é um desenho, é um anime, tem que ser assim. Só que a autora foi feliz quando ela apresentou agora quem era o Akaza. A sociedade, a humanidade, as pessoas naquela época, né? Da era Tenjo, sei lá, fizeram com que o Akaza se transformasse nesse demônio. Quando ele era pequeno, ele começou roubando dinheiro para comprar os remédios para o pai, comprar alimento, uns alimentos mais fortes para poder trazer um pouquinho mais de saúde para o pai dele, já que o pai dele era doente e precisava do recurso. Só que eles eram pobres, moravam numa favela velha lá, e aí o Akaza, que eu esqueci o nome dele, o nome de humano eu esqueci. Eu chamo só de Akaza mesmo. E o Akaza teve que fazer esses pequenos furtos. Só que quando ele era pego, apanhava. E ele dizia, não entendo como é que eu sou pobre, o único jeito que eu tenho de comprar os remédios é roubando, o pessoal me pede a pé, por isso que eu tenho que me tornar mais forte. Por isso aquela fixação do Akaza ficar mais forte. Eu tenho que ficar mais forte, porque no mangá explica, e no filme também, se você prestou atenção, ele fala que ele tem que ficar mais forte para poder correr e não ser pego pelo dono da carteira lá, que ele bateu. Ele tem que ser mais forte para quando as pessoas o prenderem e forem puni-lo com as 100 chibatadas lá, ele suportar aquelas dores, porque na verdade ele tinha que voltar para casa
e dar o remédio para o pai e o alimento para o pai se fortalecer. Infelizmente, por conta desses pequenos furtos e assaltos que ele fazia, para poder levar os recursos para o pai ficou sabendo e o pai não ficou muito feliz em ter um filho que estava sendo preso por conta de roubo. E ele escreveu uma carta e, infelizmente, se suicidou. E a autora deixou claro que o pai do Akasa se matou pelas atitudes do Akasa. Então, a Akasa estava errado. Ninguém está aqui passando pano para o Akasa, não. Ele estava errado. Tanto que o que ele fez com que o pai dele se suicidasse. E por conta de que o pai dele se suicidou, ele teve toda essa questão de se tornar o menino demônio. Ele era chamado de criança demônio porque até os adultos apanhavam e quando os adultos apanhavam, desmaiavam. Ficavam lá morrendo, sem chibatada. E ele não. Ele suportava toda aquela dor por conta do amor que ele tinha pelo pai dele. Mas como o pai dele se suicidou, ele ficou muito triste e entrou nessa piração na cabeça de que os pobres não tinham direito de viver, os pobres não tinham condição de ter nada, porque o único jeito que tinha de ter as coisas era roubando, e ele foi marcado. Aquelas primeiras 3 tatuagens que colocam nos braços deles, do Akasa, exatamente porque o Akasa tinha se tornado um ladrão e ele tinha que ser taxado como ladrão. E aí, como o pai dele morreu, ele teve que ser expulso do vilarejo onde ele vivia e ele foi perambular pela rua. E por conta dessas marcas, o pessoal dizia, um ladrão, pega. E começavam a querer bater nele. Só que o Akasa, quebrava a galera, metia pia na galera. E por conta disso, foi chamado um mestre lá para poder segurar esse homem que estava batendo nos outros. Tinha derrubado 7 caras e quando chegou, o mestre viu que era uma criança, um menino de 11 anos, de 11 para 12 anos. E o mestre foi e disse, rapaz, o que está acontecendo aqui? Ele deu um pau nele, levou ele para casa. E aí onde a autora foi feliz de começar a resgatar a humanidade do Akasa, já que ele tinha se tornado um bandido, tinha se tornado um ladrão, mas através desse mestre que tinha uma filha doente, ela imaginou um resgate do Akasa para se tornar de novo um ser humano que poderia ter uma nova história. Só que, mais uma vez, ela fez com que o Akasa criasse esperança, se identificasse com a filha do mestre lá, que também era doente. A doença dela parecia muito com a doença do pai dele, e ele começou a cuidar da menina, porque uma das ordens do mestre foi, você vai ficar aqui no meu dojo e vai cuidar da minha filha doente. Como ele tinha costume de cuidar do pai, ele continuou cuidando da menina, e a menina não tinha mais perspectiva de nada, quem cuidava da menina era a mãe dela, e a mãe dela já tinha se suicidado porque não queria ver a menina morrer. Só que como o Akasa já tinha costume de cuidar do pai, ele continuou cuidando da menina cada vez mais e levando lá o paninho para enxugar o suor, o remédio para a menina ficar melhor. A menina passava o tempo todo deitada e ela também já estava perdendo as esperanças de vida. Ela estava decidindo que ela queria morrer. Só que aí ela começou a conversar com ele e ele conversava com ela e ele só se aperreava quando ela começava a chorar demais, né? Porque a menina vivia chorando, vivia triste. E aí ela disse que tinha uns fogos, umas festas que aconteciam uma vez por ano, tipo o nosso ano novo aqui. E ele disse, não se preocupe não, se você não puder ir esse ano porque você está mal, você vai ano que vem, você vai no próximo ano. E essas palavras do Akasa moveram o coração dela para que ela começasse a ter uma esperança de que a mãe dela não teve uma esperança dela ficar boa, o pai dela, ela sabia que no fundo também não acreditava mais que ela ficasse boa, mas o Akasa disse que ela poderia ir ver no ano que vem ou no outro ano, dando para ela uma esperança. E aí ela acaba se apaixonando pelo Akasa, o Akasa fica muito tempo lá na casa, no dojo do mestre, e quando chega a certa idade de 18 anos, a menina com 16, o mestre quer passar o dojo para ele, já depois de todo o seu treinamento, para que ele se tornasse o mestre do dojo e ele se casasse com a filha do mestre. Pronto, tudo que a gente esperava que acontecesse com um cara que teve um passado de ser ladrão, de ser taxado como bandido, de criminoso, mas agora ele ia ser redimido. Só que não, porque a autora resolveu que os dojos ao redor do dojo onde o Akasa estava queriam tomar aquelas terras que o mestre já tinha ganhado, porque ele ajudou um senhor que não tinha filhos, não tinha herdeiros, e aí decidiu dar aquele terreno com aquele dojo para o mestre. E o mestre agora queria passar para o Akasa. O Akasa teve esse convite do mestre, né, de casar com a filha e se tornar o mestre do dojo, e ele disse que ia resolver só um problema. Ele ia lá na outra região onde ele viveu, se despedir do pai dele, contar a história para o pai dele lá, o que estava acontecendo no túmulo, né, limpou o túmulo e tal. E aí o Akasa voltou à noite. Quando ele voltou, infelizmente teve a notícia de que os outros dojos tinham envenenado o poço aonde eles bebiam água. E o mestre e a filha dele, que era o grande amor da vida do Akasa, acabaram morrendo. E aí vem de novo a ladainha do preciso ficar mais forte, porque ele tinha que ficar mais forte, porque as pessoas fracas não disputam cara a cara, os fracos envenenam o poço. E aí, se você presta atenção, é sempre a sociedade
é sempre a humanidade, que às vezes não é uma humanidade tão verdadeira assim, lutando para destruir uma pessoa, no caso, o Akaza. E aí, como ele viu o mestre dele e a mulher que ele amava mortos, ele foi se vingar. Aí matou logo 60 e tantos caras, 30 e tantos de um lado, 30 e tantos do outro, matou todo mundo só com as mãos. Quebrou todo mundo, virou um assassino. Além de ladrão, criminoso, agora um assassino. E aí quem foi que ficou sabendo dessa história? O Muzan. O Muzan ficou sabendo que estava um demônio solto, um Oni solto, naquela região, e ele disse, rapaz, não mandei nenhum Oni para essas bandas não. E quando ele chega na região dos dojos, lá vem uma casa toda ensanguentada, porque ele tinha esfacelado a galera, arrancado a cabeça, quebrado os beiços, enfiado a mão na barriga da galera, que nem ele fez na época do Rengoku. E ele encontra e diz assim, é só um humano? O Muzan acaba que se decepciona por ter visto que não era um Oni, mas um humano. E aí é onde entra o que muita gente não percebeu. Quando o Muzan viu que era só humano, a indignação dele foi, não, vou matar logo esse cara. Enfiou a mão na cabeça do Akaza. E disse, eu vou lhe matar, você vai morrer aqui, você é humano, rei fraco, você não tem poder nenhum. Só se você quiser ficar mais forte, eu lhe transformo no Oni. Ele disse, eu não ligo para mais nada, nada mais me importa, eu não estou mais nem aí para nada. O Akaza se entregou, dali ele podia morrer, ele estava satisfeito. Só que o Muzan resolveu transformar ele num Oni. E a partir dali ele se transformou no tal do Oni Akaza, a Lua Superior 3, que depois ele se tornou, né, quando o próprio Muzan reconheceu que ele realmente era um Oni muito poderoso. E muitos anos se passaram até que ele se consolidou como o Akaza, o Oni, o Lua Superior 3, até que agora no filme a autora coloca ele de frente a frente com o Tanjiro, que foi o pivete que lá atrás quis ajudar o Rengoku, que não conseguiu porque era muito fraco, mas se tornou forte. E através da sua fortaleza, o Tanjiro a gente sabe que é um protagonista totalmente diferente dos outros. Ele é honrado, ele é amoroso, ele pensa no... Ele tem compaixão até dos Oni. E assim, durante o percurso da luta do Akaza com o Tanjiro e o Gil, né? Gil. É o Hashira da Água lá, eu esqueci o nome dele. Ele começa a ter flashes de lembranças de quem ele era depois que o Tanjiro corta o pescoço dele. Porque a gente sabe, né, pela história do mangá, que os Oni, quando eles se transformam, eles perdem todas as suas memórias. E após o corte, a cabeça do Akaza ser cortada, ele começa a ter esses lapsos de memória. E lembra do mestre por conta do Tanjiro. E por conta do Tanjiro fazer com que ele lembre do mestre, ele começa a odiar mais ainda o Tanjiro, porque ele não quer ser fraco como os humanos eram, porque os humanos morrem, os humanos quebram, os humanos adoecem e os humanos envenenam os poços. Até que ele tem a visão do pai dele, a visão do mestre, a visão da noiva, e ele começa a se regenerar e começa a se tornar de novo quem ele era, até que o pai, o mestre, elas dizem bem-vindo de volta. Muita gente entrou em colapso na cabeça dizendo que mas ele não foi para o paraíso não, ele foi para o inferno mesmo. A gente tem que entender que não é um filme cristão, galera. O próprio Muzan já falou na série que nem o Deus Buda, né, condenou ele. Então é uma visão budista daquela época. Então o céu e o inferno para eles é diferente. Sendo que não é sobre perdoar o Akaza e ele ir para o céu, porque o próprio Akaza diz que mesmo que eu queira, né, eu não posso ir para o mesmo lugar que os três foram. Então ele sabe que ele, como Oni, ele tem que ir para o inferno mesmo. Só que a beleza da história que a autora do Demon Slayer fez foi trazer os três personagens para dizer para ele, cara, por mais que você tenha vivido tudo isso, tenha passado por tudo isso, tenham feito você se tornar esse tipo de pessoa que você é hoje, a gente reconhece você como quem você realmente é. Né? Ele era um Oni, mas para eles ele não era um Oni. Ele era o grande amor da vida dela, ele era o discípulo do mestre e ele era o filho do pai dele. Então o Akaza, dentro da cronologia do que a gente entende ser o Demon Slayer, eu sei que ele é o Lua Superior 3, por conta da superioridade do Doma e do outro lado dos 3 olhos lá, dos 6 olhos lá. Mas o Akaza é um personagem que eu, como leitor de histórias em quadrinhos, nunca tinha visto dentro das histórias em quadrinhos um personagem tão bem construído como o personagem do Akaza. E ela conseguiu, né, a autora de Demon Slayer, conseguiu trazer com que um personagem odiado no começo da série se tornasse um personagem que muitas pessoas se identificassem por conta da sua história. E não é uma história real, é uma história escrita, fictícia, foi feita para isso, para que a gente tivesse essa mudança de pensamento de acordo com o que acontece com ele. Né? Ele foi transformado em um demônio. Por mais que a sua natureza lá atrás já fosse a natureza de um criminoso,
mas ele estava se regenerando, ele estava encontrando um novo caminho. Que foi o conselho que o pai dele disse: cara, viva uma vida honesta, não fique mexendo nas coisas dos outros, eu não gostaria de viver tomando remédio, comendo comida comprado por dinheiro roubado. Tem uma vida diferente. E o Akasa pensou que ele conseguiria quando ele conheceu o mestre, quando ele conheceu a filha dele, mas infelizmente, mais uma vez, o destino não aceitou. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você: se você não gosta do Akasa porque ele é um demônio, você está certo, ele é um demônio, tem que gostar dele não. Se você não gosta da construção do personagem porque ele sempre foi um criminoso, você está certo também, ele é um criminoso, não tem que gostar dele não. Mas você tem que dar o seu braço a torcer e dizer que é emocionante você ter mais uma oportunidade, mesmo depois de todas as oportunidades terem sido tiradas de você, como aconteceu com o Akasa, com a autora de Demon Slayer escrevendo essa história para um personagem que foi odiado, terminar um personagem que, no mínimo, deixa dúvida na cabeça daquelas pessoas que estavam o odiando. Beleza? Eu sou o Leonardo, que é o Contraponto HQs, e eu vou dizer para você, meu irmão, eu gosto do Rengoku, é o melhor Hashira para mim, até hoje, dentro da cronologia do Demon Slayer, que eu virei fã, sou colecionador. Logo, logo vou mostrar para vocês a minha coleçãozinha lá, minha caixa, né, com os 23 volumes e o mangá do Gaiden. Mas também sou fã do Akasa, mesmo ele sendo um vilão, mesmo ele sendo um monstro, mesmo ele sendo um demônio, mesmo ele ter feito todo aquele de mal, ele teve uma oportunidade diferente e ele aceitou. Por isso que o Tanjiro cortou o pescoço dele e fez com que ele entendesse que ele tinha que matar aquela pessoa fraca, porque ele odiava os fracos. E a pessoa mais fraca que ele conhecia era ele mesmo. A autora de Demon Slayer está de parabéns por ter feito isso com a cabeça de muita gente que não conseguia mais entender histórias em quadrinhos, mangás, animes, desenhos animados, mas essa profundidade que ela deu ao Akasa fez com que eu pensasse e refletisse. Se o Rengoku tivesse vivo, dentro do que aconteceu com o Akasa, eu acho que ele perdoaria o Akasa. Eu acho que ele deixava para lá, porque o Rengoku era muito mais superior a gente que tem essas percepções idiota de achar que o errado é o errado e o certo é o certo, e assim vai morrer e vai acontecer tudo. Qual a sua ideia sobre o Demon Slayer? Qual a sua ideia sobre o personagem Akasa? Qual a sua ideia sobre os mangás? Qual a sua ideia sobre essa maravilha que está acontecendo nos cinemas aí, que é uma explosão tanto de bilheteria como de sucesso de gente, de público, e como aceitação de fora a polêmica lá dos 18 anos, que isso aí a gente não vai entrar no mérito não. O que eu queria falar para vocês é que o Rengoku é massa, é o Hashira das Chamas, e o Akasa também é um personagem que vale a pena a gente, no mínimo, dar uma atençãozinha. Valeu, galera. Obrigado, até o próximo vídeo.